Mas o nistagmo, antes do caminho de se preocupar com o movimento, com essa dança, né, e melhorar a dança, a gente tem que se preocupar com o quanto que ele perde visão. Porque quando eu estava falando para vocês ali da fóvea, né, que as imagens caem, no nistagmo caem, agora numa fóvea e outra não. Cai numa fóvea, na outra não. Cai numa fóvea e outra não. Com o desenvolvimento visual, infantil, neuropsicomotor, o desenvolvimento da criança, ele vai ter sempre uma perda, né? E essa perda é aproximadamente de 40% a 50% entre um olho e o outro. E aí o cérebro ele começa a não estimular os dois olhos iguais. E aí ele vai escolher um dos olhos, geralmente, né? Isso é praxe, né? E é muito comum para desenvolver mais do que o outro, porque ele se perde um pouco com essa falta de estímulo, tá bom? Então, isso acontece muito nos nistagmos. E a gente tem 3 tipos básicos, né, de guarda-chuvas, porque até deixei o livro aí, depois eu pego para vocês verem. Existe um livro ali que eu tenho na década de 60, que é um livro clássico de patologia ocular, de neurooftalmologia, na verdade. E é da década de 60, é um livro antigo que faz classificação. Essas classificações antigas eu adoro, porque são muito mais detalhadas que hoje. E ali ele explica 120 tipos de nistagmo, tá? Então, nesse guarda-chuva que eu vou falar para vocês que existem 3 classificações de nistagmo, isso pode se desdobrar em 120, tá? Isso é importante a gente falar, porque 3 desdobramentos que a gente vai ter dessa classificação mais ampla é que a gente tem o nistagmo horizontal, né? Que aí o olho vai bater de um lado para o outro, o nistagmo vertical, né, que aí a gente vai ter uns movimentos de cima para baixo, ele é um pouco mais raro, e o nistagmo rotatório, que o olho fica assim. Então, esses 3 tipos. Existem subclassificações, essas 3 classificações grandes aí que eu estou falando, que vão envolver, e aí nessas subclassificações a gente chega a 120 tipos de nistagmo, tá bom? E aí, existe também uma possibilidade desses tipos de nistagmo horizontal, vertical e rotatório, às vezes estarem sobrepostos, né? Ou ter tipos de movimentos, que a gente chama de movimentos não tradicionais, ou movimentos não habituais, né? Que dá uma mistura ali de nistagmo rotatório com horizontal, com vertical, e aí criar algo diferente, tá? A gente chama esses movimentos, esses 3 tipos de movimentos, a gente chama de nistagmos pendulares, né? Que a velocidade e o movimento dos olhos, embora seja descoordenado, a gente consegue entender uma certa periodicidade, uma certa lógica, né? E aí o nistagmo pendular é esse. Quando a gente está frente a um nistagmo vestibular, né? Ele já não tem uma certa lógica, ele pode ser meio ilógico. Será que existe essa palavra? Não lógico, né? E a gente tem também, e dentro desses 2, que é o pendular que tem uma certa lógica e o vestibular que às vezes não tem lógica, a gente tem uma subdivisão, porque muitos dos nistagmos, né, em relação à batida dele, vamos dizer assim, eles vêm e ficam batendo o tempo todo, né? E existe um nistagmo que ele tem 2 fases, né? Ele bate de um lado e do outro lado ele bate mais forte. Aí ele vem, bate mais forte, vem, bate mais forte. Esse tipo de batida a gente chama de tipo jerk, né? Então, muitas vezes os pais recebem, meu filho tem um nistagmo, e ainda pior que o nistagmo tem o tipo jerk, né? Tá tudo bem, tá? Eu vou falar assim, qual é o pior tipo de nistagmo, né? Sabe qual que é o pior tipo de nistagmo? Aquele que a gente não trata, que a gente não cuida, que a gente não estimula. Esse é o pior tipo de nistagmo. Todos têm possibilidades de nós compensarmos, né? Com a técnica certa, do jeito certo, tem toda uma trajetória para a gente chegar no movimento certo dessa dança estar compassada, para que esse olho deixe de dançar, né? Eu vou falar sobre alguns nistagmos importantes aqui, porque pode ser que tenha pacientes, mães, né? E elas tenham diagnósticos com nome composto no nistagmo, né? Eu sempre brinco, né? Que nistagmo por si só já é um nome diferente. Tem muita gente que não sabe nem falar, né? E aí, muita gente fala assim, nossa, o que acontece, né? Porque eu tenho, além de ter nistagmo, eu tenho nistagmo vestibular, nistagmo optocinético, nistagmo congênito, nistagmo adquirido, secundário, terciário. Gente, calma, né? Tá tudo bem. Os nistagmos, eles recebem classificações, né? E como eu disse, o pior, não tem um que é pior ou melhor, ou enfim, né? Todos eles vão ter suas implicações na vida do paciente. Eu não vou falar na visão, porque é na vida,
né? Então, o nistagmo, o pior nistagmo é aquele que a gente não cuida, que a gente não trata, que a gente não atua nele. É isso, né? Então, a gente tem o nistagmo vestibular. O nistagmo vestibular, ele está relacionado ao sistema vestibular, e o sistema vestibular está associado ao ouvido interno, ele é relacionado à questão de equilíbrio. Então, o nistagmo vestibular ele é bem interessante porque ele pode ser tanto aquele padrão não típico, né, como rotatório, que é o mais comum, e ele está relacionado a nistagmos rotatórios e também aos nistagmos horizontais. E o nistagmo vestibular, ele tem uma característica bem interessante, porque muita gente me pergunta isso e muita gente não sabe. Ele pode ser adquirido, tá? Você pode nascer sem nistagmo e ter algum acometimento durante a sua vida e o nistagmo aparecer. As pessoas acham que isso é muito raro, né? Quando eu estava lá no começo da minha carreira, eu achava que isso não existia, porque eu fiz a faculdade inteira e nunca tinha visto um, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar com nistagmo, comecei a ter uma certa referência em tratamento de nistagmo lá em 2002, no Orkut, né? Na época do Orkut, lembra disso? Tinha uma comunidade lá de nistagmo, e é onde se falava muito do meu tratamento, a gente discutia bastante com os pais. E a partir daí começou a vir muitos pacientes com nistagmo para mim, desde então, desde 2003, veio muito paciente, só que só 2007 que eu fui fazer bem feito o negócio, né? Sou sincero, porque foi quando eu desenvolvi a técnica que eu uso até hoje, e eu cada vez eu estou estudando mais para trazer mais coisas. Fiz cursos recentemente, até falei isso já em lives profissionais, né? Eu falei que nos últimos 4 meses eu gastei mais de $30 mil em cursos, e um desses cursos eu trouxe um novo jeito de tratar o nistagmo, né? Os nistagmos, né? Eu falo tratamento, mas eu falei desde o começo, a gente não trata e desaparece, cura. A gente reabilita, diminui a amplitude e a velocidade, né? A ponto e reabilitamos a visão também desses pacientes, né? É isso que a gente faz em relação ao nistagmo, tá? Então, o nistagmo vestibular é um tipo de nistagmo que você pode ter adquirido, tá bom? Então, você pode, sim, nascer com nistagmo, tá? E você pode adquirir o seu nistagmo, tá bom? Então, quando você nasce com nistagmo, a gente chama de nistagmo congênito, tá? Os nistagmos congênitos, eles vão começar a aparecer na criança a partir dos 2 meses, 3 meses de idade. Pode aparecer precoce, por volta mais ou menos de 20 dias, tá? Outra coisa interessante em relação aos nistagmos congênitos, muita gente me pergunta isso também no consultório, os pais principalmente, né? Tem vários estudos que mostram que o nistagmo congênito ele tem uma herança genética associada ao cromossomo X, tá? E é uma herança recessiva autossômica dominante. Então, sim, pode ser que você tenha um filho com nistagmo porque está no seu gene, né? E não tem que se sentir culpado por isso, né? A gente não escolhe os genes que a gente vai ter, né? Isso vem aí há mais de 1000 gerações trazendo essa informação no seu corpo, no seu gene. Porque quando eu falo isso, às vezes pode se sentir culpado. Tá usando o X, dominante, autossômico dominante. Vamos fazer o radiograma e ver, né, quem que é o culpado. Não tem culpado, gente, está no nosso gene, está há mais de 1024 gerações na gente, né? Então, como a gente pode ficar se culpando, né? Então, é legal saber disso, porque de repente você tem a chance de ter um segundo filho e ter essa possibilidade, essa probabilidade. E se você investigar aí, de repente, como é um gene autossômico dominante, o que pode acontecer? Você pode não conhecer ninguém da sua família, mas se você tiver um primo que você distante, um tio-avô, pula a geração, tá bom? Então, é óbvio que você pode investigar a genealogia da sua família, né? E sem essa coisa de culpa, tá? Por favor, a gente fala de genética, a gente não pode se sentir culpado, porque ao longo dos meus quantos anos? 18 anos trabalhando com nistagmo, eu vi muito essa culpa de pais. Por favor, né? Isso não cabe porque isso é genética, né? A gente não escolhe os genes que a gente quer ter, né? Então, você não sabia que ia ter isso, né? Hoje a gente tem aconselhamento genético, mas, né? E isso não é viável muitas vezes financeiramente, né?